O Brasil tentou apagar essa história, mas ela resiste há mais de 250 anos. Um povo construiu cidades, defendeu sua terra. E quando os impérios europeus tentaram tomar tudo, um homem se levantou com uma só frase: "Esta terra tem dono." Mas essa não é uma lenda. É uma história real de coragem, fé e de um povo inteiro lutando para não desaparecer. Antes mesmo do Brasil nascer no coração do Sul, os Guarani haviam construído algo extraordinário: as missões. Cidades de pedra, fé e música. Um lar sagrado para milhares de famílias indígenas, onde o tempo parecia tocar o céu. E foi por esse lar, por essas vidas, que Sepete Araju lutou até o fim. Se você gosta de histórias reais como essa, já deixa o like e se inscreve, porque hoje você vai conhecer um capítulo esquecido da nossa história. A história de um líder que o tempo tentou apagar, mas o povo nunca esqueceu. Essa é a história de Sepete Araju, o santo guerreiro Guarani. Muito antes da chegada do asfalto da República, ou até mesmo da independência do Brasil, já existiam no sul do continente cidades com praças, escolas, agricultura organizada e igrejas de pedra. Elas foram criadas por um povo originário das florestas e rios, os Guarani. Em parceria com padres jesuítas espanhóis, eles construíram um modelo de sociedade único nas Américas. Ficaram conhecidos como os 7 povos das missões. Os jesuítas vieram da Europa com o objetivo de evangelizar. Mas nas missões não impuseram sua fé, e sim propuseram um caminho conjunto. E o povo Guarani abraçou o cristianismo, mas sem abandonar suas raízes. Eles adaptaram a fé à sua visão de mundo e se tornaram os verdadeiros arquitetos daquela civilização. Nas aldeias missioneiras, as crianças Guarani aprendiam a ler e escrever, a cultivar a terra com técnicas europeias, a tocar música sacra em latim, mas continuavam falando sua própria língua, vivendo em comunidade e respeitando profundamente a natureza. Em 1750, Portugal e Espanha assinaram um acordo que mudaria para sempre o destino do povo Guarani. Era o Tratado de Madrid, um documento que redesenhava as fronteiras da América do Sul. Pelo novo mapa, os 7 povos das missões, até então sob domínio espanhol, seriam entregues a Portugal. Isso significava que milhares de indígenas teriam que abandonar suas casas, igrejas, plantações, seus mortos e suas memórias para viver do outro lado do rio, em terras desconhecidas. O tratado foi assinado na Europa, sem consulta aos jesuítas, e muito menos aos Guarani. Para os reis, era apenas uma negociação territorial. Mas para quem vivia ali, era uma sentença de morte cultural. Imagine ser obrigado a abandonar tudo, sua casa, sua terra, sua história. Os Guarani entenderam isso como uma violação espiritual. Eles não estavam apenas perdendo território, estavam sendo arrancados da alma da própria existência. Quando os primeiros mensageiros chegaram para comunicar a transferência pacífica das missões, o povo Guarani recusou. Eles não fugiram, não se esconderam e também não aceitaram. Foi nesse momento que surgiu a voz de um homem, um líder com fé nos céus e os pés fincados na terra, Sepete Araju. Quando o povo Guarani disse não, não foi por orgulho, foi por algo maior, por dignidade, por terra, por alma. E no meio desse silêncio tenso entre a espada e a cruz, nasceu uma liderança que mudaria tudo. Sepete Araju não era rei, nem padre, nem chefe militar, mas foi reconhecido como capitão das armas, um líder escolhido não por poder, mas por confiança. Ele era um símbolo da união entre 2 mundos, o espiritual e o político. Rezava com os padres jesuítas, mas nunca deixou de falar a língua guarani. Era devoto, mas também era estrategista. Seu carisma mobilizava milhares.
Enquanto os portugueses organizavam as tropas, Cepé organizava o povo, transformou aldeias em fortalezas, reuniu guerreiros, ensinou vigilância e espalhou esperança. Era a fé como resistência e a terra como promessa. O mais impressionante é que ele liderava com o coração, não prometia vitória, prometia dignidade. E para um povo ameaçado de ser apagado do mapa, isso era tudo. O cerco estava armado. Tropas portuguesas e espanholas, juntas, avançavam para sufocar a resistência nas missões. Eles não queriam apenas a terra, queriam silenciar o símbolo e sabiam exatamente quem eliminar: Cepé de Araju. A Batalha de Caiboté foi brutal. Estima-se que mais de 1.500 Guarani perderam a vida em poucas horas. Foi um massacre, não uma guerra. Cepé foi atingido antes mesmo do confronto final. Alguns relatos dizem que foi emboscado por um destacamento português. Morreu sozinho, mas não em silêncio. Dizem que antes de cair ele gritou para os soldados inimigos: "Esta terra tem dono." Palavras que atravessaram gerações como um raio de fogo. Mesmo após sua morte, os Guarani continuaram lutando por dias. Mas sem Cepé, a resistência perdeu sua alma. Ainda assim, o mito já estava criado. Cepé caiu, mas os 7 povos não foram esquecidos. Aqueles que construíram escolas, igrejas, hortas e esperança no coração do continente deixaram um legado que sobrevive ao tempo, às fronteiras e ao silêncio da história oficial. Porque quando um povo resiste com fé e justiça, nem mesmo a morte consegue apagar sua voz. Hoje, Cepé de Araju é lembrado não apenas como um guerreiro, mas como símbolo de um Brasil que lutou por dignidade muito antes da independência. E enquanto seu nome ecoa nos campos das missões, sua causa caminha rumo ao Vaticano, onde pode ser reconhecido como o primeiro santo indígena do país. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com quem precisa conhecer a verdadeira história do Brasil. Comenta aqui embaixo. Esta terra tem dono e mostra que a memória de Cepé de Araju ainda está viva. Te vejo em breve. Até mais!